vocês sabem da alegria e do desafio que é dar aula no serviço social, né? Não é algo fácil. Porque exige, não que nos outros cursos não exija da gente, mas para nós que somos sociólogos e aprendemos a ter um outro olhar sobre a sociedade, aprimorar essa lógica, na verdade, de desnaturalizar. E eu sempre disse a vocês, esqueçam meu nome, mas não esqueçam de todas as sugestões e provocações que nós fizemos em sala de aula, para que nós possamos, na verdade, desnaturalizar essas relações sociais que se quer que sejam tão naturais, enfim, talvez o nosso maior desafio seja esse. E essa disciplina de sociologia clássica, ministradas às quartas e às sextas, noite, num horário ABCD, tem que dar nós de usar para segurar vocês em sala de aula. Né? Não é fácil segurar vocês em sala de aula. E sempre foi muito prazeroso, porque eu tenho o orgulho de dizer que, por mais que não seja fácil, eu também nunca tive muita dificuldade de segurar vocês em sala de aula, porque os nossos debates sempre foram muito acalorados e nós sempre dialogamos muito bem com os bons e velhos Marx, Weber e Durkheim. Né? Então nós não, como é que eu posso dizer? Sem chorar. Eu tive o prazer de travar com vocês a relação que eu travei com os meus primeiros e as minhas. Agora eu vou chorar. As minhas primeiras professoras. Né? E os primeiros professores de uma universidade a gente nunca esquece. Mas para mim também foi uma experiência, porque foi nesta universidade onde eu me graduei, e foi nessa universidade que eu tive o prazer de ter os meus primeiros alunos e as minhas primeiras alunas numa universidade pública. Foi a primeira vez que eu tive o prazer de dar aula numa universidade pública. Na universidade onde meu pai trabalhou a vida inteira, numa universidade onde tios e primos deram aula e trabalharam a vida inteira, e eu tenho o orgulho de ser a primeira mulher da família a ser professora na Universidade Estadual do Ceará, de uma linhagem de professores homens que já vem aí de mais de quase 4 décadas. Quer falar? Dizer, na verdade, que dar aula neste curso, e ontem não, de quarta-feira, eu conversava com a Magnólia da coordenação e dizia: Magnólia, como eu vou sentir falta do serviço social? Como eu vou sentir falta desse curso extremamente politizado, dos debates que nós enfrentamos em sala de aula, dos debates que nós enfrentamos, das grandes relações afetivas, inclusive, que eu gravei com todas vocês, né? Com todos e todas aqui. Conhecer cada um de vocês pelo nome, cada um de vocês pelo nome, poder ter conversado sobre todos os assuntos do mundo, sem nunca ter aberto mão de fazer o que era o meu ofício aqui, dar aula. O meu ofício aqui nunca foi ser, primeiramente, amiga. O meu ofício aqui foi ser professora. E eu acho que eu me tornei professora, ainda mais do que quando eu cheguei aqui, mas nós fomos profundamente amigas e amigos aqui nessa sala de aula, né? Eu nunca vou esquecer da I1, nunca vou esquecer dessa turma onde nós travamos aqui por 3, 4 semestres discussões fabulosas. E como eu me meti na formação de vocês e como vocês se meteram na minha formação enquanto socióloga. Quantos desafios. E quando eu não sabia o que dizer, eu inventava. Quando eu não sabia, quando vocês me provocavam demais, e eu não sabia o que dizer sobre determinados temas muito polêmicos, eu inventava, mas inventava com bom sentido.
invencionice, né? Inventava no bom sentido da elaboração. E quantas elaborações nós não fizemos aqui? Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade, nós escreveríamos muitas coisas juntos e juntas, né? Escreveríamos artigos sobre as intervenções da Copa do Mundo, né? A cidade de Fortaleza, hein, doutora? Escreveríamos artigos sobre as questões relacionadas à profissão dos sociólogos e dos assistentes sociais, onde nós nos encontramos e onde nós nos encontramos, os desafios teóricos e os desafios da intervenção. Escreveríamos artigos sobre a universidade pública de qualidade que nós queremos. Escreveríamos artigos sobre as gestões, sobre os governos, sobre a luta, sobre a organização do povo, sobre os feminismos. Eu acho que eu deixei vocês mais feministas e vocês me tornaram mais feministas do que eu já era, né? Quando eu digo a vocês milhares de vezes, quando eu digo cuidado, não casem cedo demais. Ou nem casem, né? Se for o caso. Ou nem casem, se for o caso, né? Mas, na verdade, o que eu desejo a vocês, e aí eu estava lendo, quarta-feira eu me despedi da turma da geografia, e eu li para eles um trecho do Carlos Cipriano Luquezzi, que é um filósofo da educação, que ele falava sobre a arte de ensinar. E ele dizia que um professor, para ser professor, além de toda a competência teórica, filosófica e, no caso, sociológica, que deva ter, e aí é que eu não estou fazendo apologia ao que eu sei ou ao que eu deixo de ser, mas além de toda a habilidade e competência que nós devemos ter e cultivá-la diariamente, um professor ele tem que ter compromisso afetivo e político. E esse compromisso afetivo e político eu deixei claro aqui com vocês. Eu tenho compromisso político, sim. Certo? Claro. Transparente. Límpido. Para mim a ciência não é neutra. E nem muito menos o meu posicionamento como cientista é neutro. De forma alguma. Eu sei muito bem qual é o meu papel na universidade. E sei muito bem qual é o meu papel fazendo ciência. E quero que vocês saibam que nós precisamos sim retribuir, porque muitos, milhões dos que pagam a oportunidade que vocês estão tendo em estudar na universidade pública não sabem assinar o nome. Milhões dos que pagam impostos para que vocês estejam aqui sentados, estudando, com os melhores professores, porque esta universidade forma os professores desse estado. É esta universidade que forma os professores desse estado, em sua maioria. Certo? E forma do ensino médio prioritariamente. Mas muitos, milhões, milhares, centenas de milhares, que pagam para que nós estejamos aqui, que pagam o meu salário, que pagam o salário de muitos para que vocês estejam aqui, que pagam essas instalações todas, por mais precárias que elas, por mais que o ventilador ventile por dentro. Certo? Eles ventilam para dentro. Por mais que seja dessa forma. Mas eles não sabem assinar o nome. E é em nome deles que nós precisamos estar aqui. É em nome deles que nós precisamos honrar. Construir uma OS cada vez melhor, cada vez mais nossa, cada vez mais comprometida. Não vamos nos levar nem pelos discursos da esquerdalha descomprometida, que acha que nada presta, que nada vai para frente, nem vamos nos levar pelo discurso dessa direitona, que se pudesse, nos fazia de escravos ainda, como há 500 anos atrás. Como há 300 anos atrás. Então nós temos que ter muita clareza e posicionamento político, sim. A política e a ciência não são, como é que eu posso dizer? A política e a ciência, elas não andam em caminhos diferentes, não, minha gente. A política e a ciência podem sim andar de braços dados. E nós temos que ter muito rigor científico naquilo que a gente faz. Mas nós temos que ter muito compromisso político naquilo que a gente executa também. Da forma como a gente pensa. Eu desejo a vocês tudo que a minha geração não conseguiu alcançar.
tudo que a minha geração não conseguiu alcançar. E as mulheres, eu desejo que nós sejamos protagonistas de um Brasil que legalize o aborto. As mulheres, eu desejo que nós sejamos protagonistas de um Brasil onde as mulheres não morram mais dentro dos seus lares por conta da violência doméstica. Nós, mulheres, eu desejo um Brasil, e aos homens também, porque aos homens não interessa nada disso, né? Que nós não sejamos mais mercadorias vendidas pela televisão, pela mídia conservadora, como se nós fôssemos apenas um pedaço de carne. Ou como se nós fôssemos um pedaço de carne. Apenas não, um pedaço de carne. Certo? Que nós possamos, na verdade, viver uma sociedade necessariamente justa, igualitária, fraterna. Nós queremos superar. É por isso que eu sou comunista, porque eu quero superar esta sociedade. E eu sei que a minha geração, infelizmente, não vai viver a aurora do novo dia. Mas eu digo a vocês o que eu digo para a juventude que se organiza no meu partido. Eu digo a vocês o que eu digo para a minha filha. Eu digo a vocês o que eu digo para os meus companheiros, para os meus camaradas e para as minhas camaradas de luta. Nós podemos não viver a aurora do novo dia, mas nós vamos contribuir e estamos contribuindo muito, porque a história é feita por cada um de nós, certo? Um beijo, muitas felicidades e recebam muito bem a professora e professora.